Nós vamos fazer a quarta palestra de uma abordagem psicanalítica da Classificação Internacional de Doenças número 10, a CID-10, né? E nós vamos falar sobre os transtornos globais do desenvolvimento. Lembrando que nós falamos sobre as perversões, né, de caráter, né? E como que elas estão referidas, e elas são emanações de uma posição esquizoparanoide de Melanie Klein, né? Essa posição esquizoparanoide desde o nascimento até 4 meses de idade, quer dizer, dura pouco, né? Basicamente, essa posição esquizoparanoide. Mas é importantíssimo, né, a gente colocar os trabalhos, né, consistentes, né, de autores que antecederam Melanie Klein, né, como Freud, Abraham, né, em que a gente pode falar de 3 ensaios para uma teoria sexual, 1905. Os textos de Melanie Klein são 32, principalmente 1935, quer dizer, 30 anos depois, ela fala em posição esquizoparanoide para se referir à posição perversa primária, escrita por Freud em 1905. Tá? Então nós precisamos discutir essas questões e fazer essas... Por que cargas d'água que tem que ser chamado de posição esquizoparanoide quando é a posição perversa primária descrita 30 anos antes e estudada durante 30 anos? Por que essa ênfase nos mecanismos de cisão? É porque a teoria dela é sobre ego e objeto, e o jogo de ping-pong entre o ego e o objeto e o ego. Então interessa falar só do mecanismo de cisão e não falar de que é uma coisa perversa antes de tudo? Veja bem, também em 1905 está colocado, a neurose é o negativo da perversão. Veja bem, então se você perde a perspectiva das descobertas psicanalíticas, você perde a perspectiva do desenvolvimento da mente humana e, consequentemente, da estrutura da mente humana. Então você vai inventando, né, fazendo narrativas a respeito da suposta natureza da mente humana quando ela já foi descoberta antes, pô. E você omite as descobertas para colocar coisas muito inferiores, né, filosoficamente falando, no lugar, né? Então, posição esquizoparanoide ou posição perversa primária? O que é mais importante para a humanidade? Você saber que existe uma posição perversa primária, que os lutadores serem vítimas dessa posição perpetuada, né, pela mãe, pelo pai deles, pela cultura deles, não é? Então essas pessoas que sentem, que são sensíveis em relação a isso, elas fogem disso tudo menos perversão. Eu prefiro ficar maluco, louco, trancado, alucinando, delirando, e com a ilusão de que eu me basto, eu tenho, digamos assim, independência, eu sou um autista. Pronto, eu só me relaciono com o meu corpo. Por que eu não me relaciono com o mundo externo? Porque o mundo externo, para mim, né, é uma fonte de destruição da minha vida, né? Então, já que a minha vida vai ser destruída de qualquer maneira, eu vou vivê-la, né, digamos assim, de uma maneira pseudo-autônoma, mas com a sensação de autonomia dentro de uma dependência total, né, de quem está perto de mim. Se não fizerem nada, eu morro mesmo, morro de fome, não como, não faço nada. Não quero saber disso. Do jeito que é, não quero saber. Então, por que essa posição? Porque essa coisa, essa tal de posição perversa primária deve ser uma coisa muito ruim, né? E é uma coisa muito ruim, é uma coisa que precisa ser superada. As pessoas não têm direito de estornar a vida das outras pessoas. Então, a criança nasceu, mas o ambiente está tentando estornar a criança de volta para a morte. A criança sente isso. Aí ela pode fazer, né, um autismo, pode fazer uma esquizofrenia hebefrênica. Tem vários casos, né, que qualquer, por mais organicista que o sujeito seja, o organicista é uma figura da psiquiatria que acredita que tudo que acontece na saúde mental depende do cérebro, tá? Negando completamente, né, ignorando completamente o malefício que uma relação com perversos, né, pode causar para uma criança, tá? Então, tem relações que, se você fala mais ou menos o que aconteceu, né, realmente com aquela criatura,
você sente claramente uma dificuldade muito grande de inserção social a partir daquela experiência que você teve. Eu vou dar um exemplo. Existem casos, né, em que a criança ela não sabe de quem ela é filha, ela não sabe quem é o pai dela. Né? Então, no momento que ela não sabe quem é o pai dela, né, ela fica com uma dúvida, né, muito grande com o que ela vai se identificar. Ela é o quê? Quem ela é? Por exemplo, vamos supor, né, que a minha mãe, né, logo depois que eu nasci, né, ela foi embora para São Paulo com um cara que não era meu pai. Tá? E esse cara, antes dele ir para São Paulo, né, com a minha mãe, ele matou meu pai. E depois a minha avó, né, mostra, né, mais ou menos que eu sou, de alguma maneira, filho, né, de qualquer um dos dois, né? Porque a relação já existia o triângulo antes de eu nascer. Então, se eu sou minimamente perspicaz, né, eu vou perceber que eu posso ser filho do assassino e posso ser filho da vítima. Se eu for filho da vítima, minha psicologia vai ser, eu vou tender, pela ordem natural das coisas, a ser um policial, né? Talvez até de grupo de extermínio aí, sei lá, né? Agora, e se eu for filho do bandido, aí eu vou ser um pipa voada qualquer desses aí, um filho desencapado qualquer desses aí, pela vida fora aí, e que se dane tudo, entendeu? Não tem vínculo com coisa nenhuma. Bom, de qualquer maneira, essas duas hipóteses são péssimas, né? O que eu não tenho? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, né? Qualquer um que ficasse nessa situação deveria ser afetado, né? É muito, muito difícil que você encontre uma pessoa que consiga, né, viver uma vida razoavelmente normal, né, digamos assim, com uma história dessas. Portanto, tem histórias, né, bastante, né, digamos assim, fortes, né, e que outras histórias também. Eu estou muito bem, de repente eu descubro, entendeu, que a minha mãe não é nada daquilo que ela é uma pessoa completamente diferente, ela não tem vínculo nenhum com criança nenhuma, não gosta de criança nenhuma porque ela teve problema e tal, né? Então, no final das contas, eu vou ter que carregar esse problema e o mínimo que eu posso esperar é que as pessoas reconheçam que eu não pedi para nascer, como a gente já falou em outras palestras aí, eu não pedi para nascer, me colocaram nesse lugar aqui, esse lugar aqui dá um trabalho danado, não é para qualquer um isso aqui, né? Isto aqui não é para qualquer um, é um trabalho tremendo para poder ficar aqui, tá? E eu estou sendo obrigado a fazer esse trabalho todo porque as pessoas não fazem as coisas direito, né? Digamos assim. As pessoas casam, mas não casam. As pessoas são mãe, mas não são. As pessoas são pai, mas não são, pô. A sociedade é a sociedade, mas não é. Pois é, né? Então aí dificulta, tá? Então, e pelo menos que se respeite, né, digamos assim, a percepção de que está vendo as coisas como as coisas são. Tá? Bom, nesta quarta aula nós vamos falar sobre o autismo. Então, uma das causas do autismo pode ser essa. Então, o mundo externo extremamente hostil, né? E o Freud falou sobre isso reiteradamente na sua obra. Se não, vejamos, vamos pegar aqui essa concatenação aqui. Para compreender o autismo é o F84.0, né? E o Asperger é F84.5 da CID-10. Você pode usar esses ensinamentos de Freud que você vai entender melhor como que pode haver, né, uma fixação, um retorno, né, da libido, né, e da pulsão de morte de volta ao ego e o bloqueio de uma nova extroversão para a interação com o mundo externo. Quer dizer, uma ruptura com o mundo externo. O que existe, então, no autismo e na esquizofrenia bifrênica é uma ruptura com o mundo externo. Isso pode e deve ser devido à falta de confiabilidade desse mundo externo, né?
é possível que esse mundo externo seja extremamente, não só desinteressante, mas extremamente tóxico, né, na relação com a criança, né? E que a criança não esteja disposta, né, digamos assim, a essa trabalheira toda com ônus de trabalhar contra o sistema, trabalhar contra a mãe, trabalhar com mãe biológica, né? Trabalhar contra o pai biológico quando existe, né, digamos assim, ou se sabe quem é que existe. Então, quem agride a família no exemplo, como no exemplo que foi dado, né, não tem a menor condição de ser pai de ninguém, de cuidar de criança nenhuma. Aí a criança percebe, né, esse tipo de coisa. E existe o contrário também, ótimos pais serem atacados, né, digamos assim, por alianças entre crianças e mães, irresponsáveis, né, em relação ao valor do pai na família, promovendo a alienação parental, né, digamos assim. É muito comum isso também. Então tem vários problemas, você tem que ver cada caso, né? E por isso nós escolhemos então o autismo para essa quarta palestra, seguindo assim, se a neurose é o negativo da perversão, a coisa que é mais contraditória, contrária, né, digamos assim, à psicopatia, é o autismo, né? E ao mesmo tempo existem paralelos muito importantes entre as duas posições, a posição do autista e a posição do psicopata, né? Se não vejamos, olha só, em relação ao psicopata tem uma cristalização semelhante à do autismo, né? Que é na relação interpessoal. Então, o psicopata ele é dependente completamente, da mesma maneira que o autista é dependente do isolamento psicossomático no qual ele vive, o psicopata é dependente da complacência do objeto psicossexual em relação à extroversão da opção de morte que ele faz em cima da sociedade. Ele não vive, ele não consegue viver se ele for contido, se der limite nele, ele não consegue viver. Da mesma maneira que o autista também não consegue viver se ele for obrigado, né, digamos assim, a interagir com os objetos externos. Na infância, né, no nível de bebê, lá da posição perversa primária, da posição depressiva de Melanie Klein, né, essa posição esquizoparanoide está errado de falar, né, porque você está falando de perversão. Mas posição depressiva está muito certo de falar, muito adequado. Porque exatamente o primeiro movimento para conter, né, a pulsão de morte é a assunção da pulsão de morte que vem do corpo, né? Então, essa depressão, que é o núcleo da autoagressão, que é cultuado pelas religiões, né, pelos sistemas progressistas, né, não dá valor para o indivíduo e tal, é uma forma de autoagressão, né? Os fins justificam os meios. Autoagressão, né? Em relação ao indivíduo. Qualquer um pode ser eliminado desde que o ideal, né, de fora seja supostamente satisfeito, né? Um desrespeito à individualidade e, claro, que o que Freud nos mostra no desenvolvimento da libido é o desenvolvimento da individualidade humana, né? O desenvolvimento do indivíduo humano, né? E esse desrespeito ao desenvolvimento do indivíduo humano ocorre exatamente em não se considerar, né, essas coisas básicas do desenvolvimento da mente humana. Ou tentar distorcer isso, tentar minimizar isso, relativizar o valor dessas descobertas, né? São formas de autoagressão, né, se o indivíduo estiver fazendo isso. Se forem grupos que estejam fazendo isso com o indivíduo, né, e o indivíduo esteja aceitando, né, é uma forma de autoagressão também reforçada pela atuação do grupo, né? Bom, muita coisa para falar sobre isso aí, mas é bom que a gente vai colocando as coisas, a gente vai vendo as coisas de uma maneira freudiana, né, digamos assim, de uma maneira psicanalítica, que é o que a gente não vê esse tipo de discussão. Assim, às vezes eu falo coisas aqui nessas palestras, é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre isso.
Eu mesmo, né? Eu mesmo nunca tinha falado sobre isso, né? Porque há um total desestímulo, né? Digamos assim, a que se fale sobre isso. Mas quando eu falo, eu vejo a importância do que eu estou falando. Então, então o autismo não foi escolhido à toa, e aqui tem umas datas aqui que a gente vai colocar: 1914, 1915, 1917, 1920, 1923, 1924, 1925 e Tust em 1982. Tem a Melanie Klein aqui em 1935, né? Barbara, 1924 também, tá? Você precisa ler textos, né, essas datas de Freud aqui. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos de Freud para serem lidos antes de você querer compreender melhor o que é o autismo, o que é a síndrome de Asperger, né? O que é um transtorno global do desenvolvimento, e a partir da contribuição psicanalítica, né? Então, anotei aqui: falar do ego, né? Fazer uma introdução ao desenvolvimento da personalidade, que todos estamos fazendo aqui. Então, é assim, né? Está lá nos Três Ensaios, 1905, 30 anos antes do texto de Melanie Klein, que fala da posição depressiva. Então, é preciso concatenar isso, fazer o link disso, deixar bem claro que é da mesma coisa que está se falando, né? Que está se vendo de uma outra maneira ali, está chamando de posição esquizoparanoide, uma perversão polimorfa primária, né, que precisa ser contida com o retorno da libido ao ego. Então, esse retorno da libido ao ego, quem é que pode fazer o retorno da libido ao ego? O processo de defesa do próprio ego. Então, o mecanismo de defesa primitivo, ele se volta contra essa extroversão automática dessa pulsão de morte em cima das relações, que é exatamente o que o psicopata vive disso. O psicopata não abre mão dessa extroversão de pulsão de morte em cima dos objetos. Tá? E o esquizofrênico e o autista são diametralmente opostos em relação ao psicopata. Eles não fazem essa extroversão de jeito nenhum. Eles plantam bananeira, eles alucinam todos, deliram tudo, babam, dão uma de débil mental, para de falar, fica ouvindo vozes, criam objetos persecutórios, fazem tudo, qualquer coisa, menos fazer essa extroversão. Então isso deve ser importante, né? Não fazer essa extroversão. Quer dizer, o ego passa a ter uma distonia, né? Uma discordância radical em relação a essa extroversão, da qual o psicopata vive. Deve ser importante isso aí, né? Observa bem, pela história da psicanálise, das descobertas psicanalísticas, vamos lembrar que a perversão foi introduzida dentro do modelo da mente humana, que já existia desde 1895. 1893 já tinha um modelo ali. É que o Breuer estava ali ainda, inibindo o Freud e tal, mas já tinha o modelo. O projeto mostra claramente o modelo de 1895, o projeto. Não foi publicado, mas foi escrito em 1895. Tá? Então está tudo ali. Tá? E 10 anos depois, as perversões são incluídas, né? E dessa maneira. Uma oposição entre a perversão e a psicose. Então, ou psicose ou perversão. Eu não venho conversar com o psicótico para ele agir perversamente, não, que isso não é a praia dele, não. Ele não vai querer saber disso aí, não. Ele não faz parte da cultura psicótica. Ficar agindo como perverso. Perverso é um objeto persecutório que ele cria. Até mesmo porque o mecanismo dele para lidar com a opção de morte, né, é muito frágil ainda, né? Mas é de uma rigidez e de uma exigência enorme com o ego. Tá? Isso aparece, esse bloqueio, essa ruptura do ego com a realidade foi descrita em dois textos de 1925, muito pouco lidos, pequenos, né, e pouco valorizados. Neurose e psicose e a perda da realidade da neurose na psicose, 1925. Em 1914 foi descrito o retorno da libido ao ego, que então a ideia de retorno aparece em Introdução ao Narcisismo, 1914. Em 1915, Impulsões e Seus Destinos, né?
é descrito formalmente o retorno da pulsão à própria pessoa, retorno da libido à própria pessoa. Observe que até 1920 não existia o conceito de pulsão de morte. Tá? Então, 1915 não existiu o conceito de pulsão de morte ainda, então se falava em retorno da pulsão, retorno da libido ao ego. Tá? Então, mas é esse retorno da libido ao ego que proporciona a existência das psicoses e mais tarde das neuroses e depois, evoluindo mais, de um sujeito sadio. Ou, se você quiser, o sujeito para ser sadio, ele não pode ser perverso. E o sujeito para ser perverso, ele não pode ser sadio. Porque existe uma oposição entre o modo perverso de estar no mundo e o modo psicótico, neurótico, normal de estar no mundo. Tá? Normal, quer dizer, sadio. Sadio é o cara que, não, peraí, isso aqui, eu estou aqui perto de uma parede azul. É azul, pô. Parede azul. Não quer dizer que a parede é vermelha. Não, a parede não é vermelha. Vermelha é aquele negócio ali. Ah, mas você pode ser daltônico. Tá, pode ser, mas aí seria coisa de daltonismo, né? Mas você não pode dizer que não tem parede nenhuma aqui. Eu não preciso nem dos olhos, eu posso palpar, pegar a parede, encostar na parede. Tá? Agora, se encostar na parede e dizer que não tem parede nenhuma, aí, né, tem que conversar isso mais profundamente para ver que a física quântica, que não sei o quê, tá, vamos ver, mas vai precisar ter uma explicação dentro da realidade para você poder sustentar que não tem parede nenhuma aqui na verdade, entendeu? Então, dentro do sensório que nós desenvolvemos, né, para interagir com o mundo, tem uma parede aqui que se você tentar passar, você vai quebrar a tua cabeça. Bom, então, por isso foi escolhido então o autismo aqui nessa quarta palestra, né? Porque é o autismo, é a esquizofrenia hebefrênica, principalmente, que fazem, digamos assim, a corroboração da regra descrita por Freud em 1905, de que a neurose é o negativo da perversão, tá? E quando a gente está falando dos mecanismos de defesa, é que os mecanismos de defesa é que criam isso. Então, olha que coisa, né, interessante, né? Eu já dei várias aulas sobre esses assuntos, é a primeira vez que eu consigo ver dessa maneira e falar para vocês, né, perceber de que é a defesa, né, digamos assim, que cria essa oposição. Então, essa oposição ela não é criada do nada, ela é criada por motivos de regras biológicas de sobrevivência, como o Freud falava lá em 1895, regra biológica da defesa, de sobrevivência. Então, para você poder sobreviver aqui nesse mundo, tem que fazer essa egodistonia. Ah, mas e o perverso? Pô, ele vai compensar isso naquela dependência que ele tem das relações e o objeto complacente vai fazer por ele, né? Impacto perverso com ele, faz a parte de dar conta da realidade, paga as coisas para ele, tira ele da cadeia, qualquer coisa que, né, que aconteça com ele, ele vai ser, né, protegido pelo objeto complacente, né, digamos assim, e vai continuar naquela ilusão ali, até ele se destruir e destruir tudo que tiver à volta dele, que é o que acontece normalmente. Agora, em termos de desenvolvimento da humanidade, zero à esquerda, uma raiz de -1 aí, né, um número imaginário aí, que realmente não consegue resolver coisa, não tem a menor condição de resolver problema existencial nenhum, batendo de frente com a realidade dessa maneira. Em 1927, está aqui das datas, deixa eu ver. Não, parou em 25, mas vamos botar 27 aqui, porque aqui eu estou falando basicamente da egodistonia, né? Então, em 27, ele descobre o mecanismo da egosintonia, né, que é o contrário da egodistonia, que é exatamente o sujeito continuar perverso, né? E para ele poder continuar perverso, ele tem que atacar a percepção. Não tem outra maneira de continuar perverso, a percepção funciona perfeitamente. Então é isso. Infelizmente, né, nós não temos tanto tempo, mas a gente vai ter o que faltar aqui, a gente vai tentar resgatar
numa nova atividade que a gente vai agregar a essas palestras, que é ler os textos descritivos dos vídeos. Né? Então, todos os 25 vídeos que versam sobre esse tema, né? Uma abordagem psicanalítica da CID-10, né? Vão ser lidos aqui e discutidos com o grupo de visualizadores. Ok? Então, por hoje, tá bom. Ficou essa... Deixa eu só falar mais duas coisas rápidas aqui. O texto de 1915, Opções e seus destinos, que fala do retorno. O texto 17, interessantíssimo, que é Luta e Melancolia, que vai ser objeto de um estudo mais apurado. Não vou falar muito, mas é a identificação do ego com o objeto perdido. Quer dizer, agruras, né, da maldade, da destruição, né, e da perversão, criando problemas que talvez a criança não consiga escapar se ela não tiver uma boa orientação, né? 1920, que ganhou o conceito de pulsão de morte. 1923, o ego e o id, mostrando e o superego. O nome desse texto, o ego e o id, deveria ser o superego. É a primeira vez que o superego aparece na obra de Freud, em 1923. Os textos de 24, falando sobre a demolição do complexo de Édipo, e os de 25, falando. Tem vários textos de 1925 importantes, mas os dois, neurose e psicose, e a perda da realidade da neurose e da psicose. Tá bom? Então, continuamos estudando isso nas próximas palestras.